Nós falaremos agora sobre comunicação interpessoal. O que significa a palavra comunicação? Significa tornar comum. Tornar comum tanto para aquele que está falando, no caso o emissor, como para aquele que está recebendo, que é o receptor, né, a mensagem. E na realidade, essa comunicação só vai acontecer se aquilo que o emissor estiver falando for bem entendido pelo receptor. Ele precisa ter consciência dessa mensagem ser clara, ser objetiva, né? Ele precisa saber realmente o significado daquilo. Então, essa é a grande preocupação, porque se a gente não tiver clareza naquilo que a gente fala, não vai haver comunicação, só falação. E falação gera uma série de problemas, uma série até de situações de conflito, né? Se não houver uma comunicação clara, pode sim gerar conflitos. Então, os princípios da comunicação são emissor, a mensagem, que deve ser codificada, né, para que o receptor a entenda. Isso é fundamental. Então, a comunicação, a gente tem que estar muito claro que é via de mão dupla, né? Ela tanto vai como vem. Então, para haver uma comunicação correta, o outro lado, ou seja, o receptor, tem que, além de ouvir, saber realmente interpretar aquilo que ele ouviu. Ele tem que entender até para poder contar a história de uma maneira clara. Senão, não tem comunicação. É fundamental que a gente sabe que comunicação velho guerreiro dizia, né? Quem é da época do Chacrinha aí lembra, quem não se comunica se trombica. Então é fundamental, é importantíssimo no diálogo, na hora da gente transmitir a mensagem da gente, na hora de passar o teu planejamento, por exemplo, a tua plataforma política. Se você não souber se comunicar, as coisas não vão acontecer. Então, é fundamental que essa comunicação aconteça através de palavras, que é aquela mais comum, através de olhares, até os nossos olhos, né, falam por nós também, através de gestos. O teu corpo tem que acompanhar o que o teu verbal está dizendo. E também a gente está o tempo todo, até dormindo, a gente está se comunicando, né? A comunicação é constante, isso é fundamental na vida de cada um. Então, o que é mais importante nessa questão? É a gente entender que a comunicação verbal é importante, mas a não verbal também é. A gente tem um dado aqui super interessante que fala justamente sobre isso. Ele diz que 38% das qualidades vocais, as formas de comunicação, qualidades vocais, como se fala, o tom de voz e o timbre, ocupam 38%. O conteúdo verbal, as palavras, o que se diz, somente 7%. E a tua comunicação corporal, aquela visual ou a não verbal, essa ocupa uma faixa de 55%. Ou seja, precisa ter muita atenção e muito cuidado para que o seu não verbal está dizendo. Porque muitas vezes você simplesmente falar não faz com que isso tenha credibilidade perante as pessoas. Então, comunicação é um conjunto, né? Aqui fala de alguns itens de comunicação não verbal. Por exemplo, pessoas que ficam muito com os braços cruzados. Isso aí dá logo uma impressão de autodefesa, né? É uma pessoa que está insegura, fica assim, mão no bolso, medo, né? Timidez, não sabe onde colocar a mão, coloca a mão no bolso. Roer as unhas, pessoas que estão o tempo todo falando contigo, não é roendo as unhas. O nervosismo demonstra o tempo todo que é uma pessoa nervosa, né? Tensa o tempo todo. Ou um olhar fixo, né? Já representa a segurança e a tranquilidade. Você olhar olho no olho, você tem que estar olhando. Tem pessoas que não têm coragem de olhar nos olhos dos outros para poder falar aquilo que ele está falando. Ou seja, isso significa que ele foge das pessoas, não tem segurança, né? E as pessoas percebem isso. Então é preciso a gente ter muito cuidado, porque a percepção é algo que está o tempo todo. As pessoas estão o tempo todo tomando conta, percebendo, olha como ele coloca a mão no bolso, olha como ele não tem segurança, olha como ele... Já reparou que ele fala, mas não olha para a gente? Então, são alguns itens que, principalmente nós que estamos aí no pleito eleitoral, precisamos ter cuidado, né? Então, como é que nós percebemos o outro?
Isso aí, com certeza, quando a gente percebe alguém, tem alguém nos percebendo, né? Se a gente está atento em perceber o outro também nos percebe, né? Como é que cada um de nós está em um canal diferente do outro? A sintonia é diferente, cada um percebe de uma maneira, né? Cada um de nós tem suas crenças, seus valores, portanto, enxerga o mundo de uma maneira toda particular, toda especial, cada um vê de uma forma. Então a gente tem que estar muito atento com isso, né? A comunicação, ela é tão importante que na década de 90 as organizações passaram a trabalhar isso com seus colaboradores, né? Melhorar os índices de comunicação, melhorar, colocar, agora com a internet para cá, intranet, o tempo todo fazendo divulgação dos acontecimentos, que é para evitar justamente aquela central de boatos, que muita gente chama de rádio peão, as fofocas. Isso é muito perigoso. Então, quanto mais claras são os recados, quanto mais claras são as mensagens, é melhor para evitar problemas. Então, a gente sabe que a competitividade é muito grande. Então, por que as empresas estão tão preocupadas com isso? Porque sabe que existe uma responsabilidade muito grande em relação à questão social, à questão ambiental, a eficiência na produção, a privatização das empresas estatais, isso gerou muito mais concorrência, a abertura comercial, a gente sabe que hoje a concorrência é muito maior, né, em relação aos produtos, que os mercados estão abertos. Então, tudo isso chama a gente a atenção para que realmente a gente tenha um cuidado maior ainda na questão da comunicação. É preciso o tempo todo a gente estar antenado com as questões das divulgações. Muitas vezes a pessoa não consegue transmitir um recado, sabe, um determinado membro da coordenação da sua campanha ou do seu partido dá um recado, esse recado não é repassado para o pessoal que está abaixo da sua linha de liderança, e isso pode gerar sérios problemas. Então, é preciso estar o tempo todo atento, né? Porque a comunicação tem um papel importante nessa administração de todo esse trabalho que a gente vem fazendo aí, de todo o seu planejamento de campanha é fundamental, né? E nessa perspectiva, ela com certeza, sendo uma comunicação eficiente, eficaz, ela deve contribuir sim para a análise dos seus planos de campanha e também para identificar tanto os problemas quanto as oportunidades que você possa estar encontrando nesse meio do caminho aí. Mais do que se comunicar, é preciso negociar o tempo todo, né? Eu acho que a política é a arte da negociação. Então, para você saber negociar, é preciso saber se comunicar, sem dúvida nenhuma. Então, a negociação é a ferramenta da excelência nesse momento agora que você está vivendo, em que você precisa o tempo todo conquistar o voto do teu eleitor. Então, a negociação é fundamental. É importante também a gente estar atento com a questão dos relacionamentos, né? As pessoas que estão trabalhando contigo, quem está à frente da tua campanha, aqueles que estão gerenciando algum departamento de marketing ou de colocação de placas, ou pessoal que está recrutando outras pessoas para estar contribuindo. É importante que esse ambiente seja um ambiente favorável, que seja um ambiente tranquilo e que vocês também coloquem o tempo todo, acima de tudo, a questão de uma comunicação muito clara e muito objetiva e sempre muito positiva, porque essa equipe tem que estar sempre muito motivada, muito aberta, muito tranquila, no sentido de que está no caminho certo e fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. Então, portanto, né, fechando aqui, a comunicação interpessoal deve ser estendida como um feixe de propostas bem encadeadas, abrangentes, muito mais significativas do que um simples programa de comunicação impresso, né? Talvez fazer um jornalzinho fosse mais simples, mas ela abrange muito mais. Uma coisa é você ler e outra coisa é você ouvir o candidato falando, colocando as suas propostas de maneira clara, objetiva. Isso vai significar muito mais para você. Então, para que se desenvolva em toda a sua plenitude, faz-se necessário
que o candidato seja objetivo, aberto, com a visão integrada e em permanente estado de alerta para as ameaças e oportunidades ditadas pelo meio ambiente. Então, comunicar-se o tempo todo, saber vender a sua imagem, saber convencer, saber motivar, saber se colocar no lugar da pessoa. Nós vamos daqui a pouco estar falando sobre empatia, essa capacidade de você se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental para você, tá bom, gente? Eu trouxe aqui, eu gosto muito de contar histórias, e trouxe um texto que fala um pouquinho da importância da gente estar sempre se colocando um pouquinho no lugar do outro e também da importância da comunicação, né? Se a gente conseguir interpretar bem as coisas, a gente consegue pegar o fio da meada e saber qual é o objetivo de tudo. Então, o texto se chama, provavelmente você já conhece, mas vale a pena a gente ouvir novamente, é A Ratoeira. Diz que um pequeno ratinho vivia tranquilamente em uma fazenda sem ser incomodado. Às vezes conseguia entrar no depósito da fazenda e mordiscava os queijos que a mulher do fazendeiro fazia. Um dia, olhando pelo buraco da parede, ele viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de queijo que poderia haver ali. E ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu para o pátio da fazenda, divertindo a todos. Há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. A galinha disse: desculpa, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas isso não me prejudica em nada, então não me incomoda. O rato, preocupado, foi até o porco e disse: senhor porco, há uma ratoeira na casa, o que vamos fazer? Ah, desculpa, senhor rato, disse o porco, mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar pelo senhor. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato, muito nervoso, dirigiu-se então para a vaca. Ela lhe disse: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Isso não é problema meu. Então o rato voltou para casa, cabisbaixo, abatido, para poder encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite, ouviu-se um barulho como de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que a ratoeira havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa, e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente para o hospital. Depois dos primeiros socorros, ela voltou com muita febre para a fazenda. Imagina, febre, né? O que se faz, né? Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o principal ingrediente, a galinha. Os amigos do casal, sabendo do ocorrido, foram até a fazenda visitá-los. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Infelizmente, a mulher piorou e acabou morrendo. Como o casal era muito conhecido, muita gente veio para o velório. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Então, qual é a moral da história? Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre perigo. Então, problema de um pode ser de todos. Faltou aí, talvez, a danada da comunicação, né? Eles não interpretaram o perigo que eles estavam correndo. Então, é isso, gente. Um abraço para vocês e a gente te convida para assistir o próximo vídeo. Um abraço.